Olá, irmãos, graça e paz, shalom, boa tarde, frio, muito frio aqui em Rio das Ostras. Acredito que também aí esteja gelando, mas estamos aqui pela misericórdia do Senhor, mais uma vez, conforme combinado. Somos os conectados aos céus, através da palavra. E a nossa agenda dessa semana aí, ela se consta hoje, né? A gente está falando, nós vamos falar alguma coisa sobre, dar alguma pequena introdução sobre ao discipulado. E no dia 28, na quarta-feira, querendo Deus, se assim Ele permitir, nós estaremos fazendo o estudo da eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, irmãos, essa introdução ao discipulado foi um amado irmão que me contou, né? Me pediu para a gente estar compartilhando alguma coisa sobre o discipulado. Acho que na região dele ele está com algum problema lá, e pediu que a gente pudesse esclarecer alguns pontos, dar algum tipo de ajuda. E eu achei interessante, né? E aqui nós estamos para a concretização desse item tão maravilhoso, né? Que o discipulado nada mais é do que uma missão da igreja, né? Deixa eu abaixar aqui meu som aqui. É uma missão da igreja, né? E o que nós podemos falar sobre discipulado, né? Bom, na realidade, o discipulado, na realidade, o conceito, né, de discipulado, de discípulo e discipulado, na realidade, ele não teve início com o Senhor Jesus, nem tampouco com o cristianismo, né? Tô achando que tá muito frio, irmão, muito frio mesmo, tu não tem noção como é que tá aqui. Eu moro aqui pertinho da praia, o vento vem todinho. Então, na realidade, esse conceito de discípulo e discipulado, como eu estava falando, ele não teve início com o Senhor Jesus, nem tampouco com o cristianismo, né? Por quê? Porque seguir um mestre e aprender com ele, isso já é coisa antiga. Isso remota desde os tempos dos filósofos, né? E começou com Sócrates e com Platão, né? Que séculos antes ele já tinha os seus próprios discípulos, né? Todavia, Maurício, amém, meu irmão, Deus abençoe. Todavia, né, diferente de Sócrates e de Platão, né, esses filósofos gregos, Jesus, ele revolucionou a relação, né? Porque o negócio de Deus sempre foi relacionamento. Então, Jesus, ele revolucionou a relação entre o mestre, né, e o discípulo. Porque como era antes? Antigamente, né, os mentores da filosofia grega, né, eram procurados por seus virtuais discípulos. Não é isso? Até hoje é isso, né? Você quer uma mentoria, você procura alguém com alguma expertise, um expert no assunto, um consultor, né? É você que procura. Então, esses filósofos gregos, eles eram procurados pelos seus virtuais discípulos, né? E como que Jesus ele revoluciona isso? Essa relação discípulo e discipulado. Agora é Jesus que vem soberanamente, né? De um modo soberano, é Jesus que convoca os seus seguidores, tá? E eu queria ter como nosso texto básico, para nós estarmos delineando algumas coisas sobre isso, né? Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18, a partir do verso 12, Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12, o capítulo 4, né, todos os irmãos já sabem que fala sobre a tentação de Jesus, não é isso? E
E quando chega no capítulo 12, eu vou ler para os irmãos, a epígrafo desse capítulo 12, desse versículo 12, perdão, é a sua investidura. É como o Senhor, ele começa, quando, ô Maiara, Deus te abençoe, Maiara, que prazerzão, hein, falar contigo, tá bom? Vou acenar para você aqui, aleluia. Então é como Jesus, ele inicia, né, praticamente o seu ministério. Então, o versículo 2 começa assim, começa com a sua com a sua investidura, ou seja, ele está investindo, ele vai investir em alguém, porque discipulado, no meu conceito, é quando você investe, quando você melhora, quando você transforma, como você coopera, né, para aquela pessoa que seja o seu discípulo, ele seja melhor do que você, né? Você tem uma missão, né? E dentro dessa missão você convoca pessoas. Então Jesus, ele começa o seu ministério, ele investindo em pessoas comuns, né? Pessoas comuns, pescadores como Pedro, como João, coletores de impostos como Mateus, né, Tiago, Judas, até o próprio Judas, aquele que haveria de trair, né, fazia parte do seu discipulado. Então, irmãos, isso primeiramente já me mostra que não é para uma classe de pessoa, perdão, não é para uma classe especial de pessoa, o discipulado é para todos, todos são chamados ao discipulado. Então, começa assim, ele fala, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E aqui eu já quero começar a abrir um ponto. Jesus, ele não atropela o processo, né? João Batista veio preparando um caminho, né, uma vereda, aplainando um caminho para que Jesus pudesse ser introduzido, né? E a pregação de João Batista era arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, não é isso? Então, quando Jesus ouve que João havia sido preso por ter denunciado, né, a questão de Herode com Herodia, né, ele então ela pede a cabeça dele num prato. Então Jesus aí dá início ao seu ministério, porque até então ele estava respeitando o ministério de João, coisa que hoje em dia muitas pessoas já perdeu essa ética há muito tempo, né? Então, João deveria ser alguém que introduzisse o caminho, né, varresse a estrada, vou falar no termo assim militar, né? João seria a infantaria que iria na frente preparando o caminho para o Senhor, né? Isso é profético, né? Isso tem várias passagens que é profética sobre isso. Então Jesus espera o seu momento exato, né? João só deveria preparar o caminho e parar, mas não, João ele dá continuidade, né? E quando você dá continuidade àquilo que Deus, quando você ultrapassa, né, aquilo que lhe foi determinado, o resultado é perder a cabeça. E foi o que aconteceu assim com João. Então, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, né? E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Aí, ó, Isaías já havia profetizado, né? Versículo 15, terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Né? O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 17 começa dizendo assim, daí por diante, olha só, daí por diante, para cumprir uma profecia, para que se cumprisse uma profecia, daí por diante passou Jesus ao quê? A pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, né? A mesma pregação que João havia iniciado. Versículo 18, caminhando junto ao mar da Galiléia,
viu dois irmãos, aleluia, começa com dois irmãos. Às vezes nós queremos começar algo lá fora e muita da realidade podemos começar algo dentro da nossa própria casa, né? Então ele viu dois irmãos chamados Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as suas redes porque eram pescadores. Então eles, um ofício de pescador, duas pessoas comuns, né, tendo uma vida comum, num ofício comum, com uma vida comum. E eu falava que o discipulado era para todos. O discipulado você não faz uma acepção de pessoas, como a Bíblia, como Jesus proíbe, né, como Deus proíbe a acepção de pessoas. Nem o próprio Deus faz a acepção de pessoas. E nós devemos ser tais pessoas. Então, o que acontece? Eles estavam no seu trabalho, no seu dia a dia, quando foi chamado, né? Estavam pescando. Então Jesus viu Pedro e André, seu irmão, né? E disse-lhe: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Ele é didático, né? Jesus é muito didático. Uma coisa que me impressiona é que o Senhor ele aproveita o ambiente, né? E eu espero que esse ambiente dessa tarde friosa seja um ambiente propício para nós mergulharmos bem na palavra. E ele pega esse ambiente da pescaria, né? E ele fala: agora tu não vai pescar mais peixe, mas eu farei vocês pescadores de homens, né? Porque era o ofício deles. Então agora doravante eles agora iriam pescar homem através de lançar as suas redes, que hoje essas redes, ela simboliza o Evangelho, né? O lançar das nossas redes para pescar, somos todos pescadores de homens. Então eles disseram imediatamente, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Essa é a forma, né? Um homem atraente, né? Que homem é esse que passava, atraía as pessoas, né? Vinde após mim, deixaram a sua rede e o seguiram. Uma coisa simples, né? Que hoje já não é tão simples assim. Passando adiante, viu outros dois irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. Outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Vou abrir um parênteses. Pedro e André estavam lançando as redes. Tiago e João estavam no barco de seu pai, consertando as redes. Jesus ele era tremendo, ele é didático, né? Ele é uma pessoa que tem uma visão, era um homem com uma visão além do seu tempo, porque nada na Bíblia está aqui por acaso, né? Porque aqui ele já tem logo de cara dois ministérios: o ministério de lançar a rede e o ministério de consertar a rede. Ou seja, um lança a rede para trazer pessoas, e dentro da igreja tem que ter pessoas que cuidem dessas pessoas que foram capturadas, que foram lançadas para dentro. Então aqui um é o ministério bem de lançar as redes, o outro é o ministério de consertar as redes. E por quê? Porque todo pescador que se preza, ele faz a manutenção das suas redes, ele lava as suas redes para o dia seguinte, né? Assim, e se ele não fazer a manutenção das suas redes, os peixes, né, pode romper aqueles barbantes, aquelas cordas e sair. Então Jesus ele tinha tudo amarradinho, né? Ele já tinha tudo já previamente já planejado, né? E o versículo 23 fala: percorria Jesus toda a Galileia, olha só, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade entre o povo. Olha aqui outro parênteses, né? Aqui eu já vejo que dentro desse ministério de lançar a rede e desse ministério de consertar a rede, né? Jesus ele tinha um tripé, que era o ministério
era um ministério tripartido, era um tripé do qual ele ensinava, pregava e curava. Então tudo começa com o ensino, né? E dois terços, irmãos, do ministério terreno do Senhor começa com o ensino. Ou seja, em toda a oportunidade, em todo o momento, né, ele vai se utilizar do ambiente, ele vai se utilizar da situação para sempre estar nos ensinando. E o versículo 25 fala: e da Galileia, Decápolis, né? Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, aqui ele começa o seu ministério, chamando. Mais tarde, ele passa pela coletoria, ele vê Mateus, né? E ele disse: segue-me. Mateus larga tudo e segue, né? Então, ele vai, ele começa esse ministério terreno, não sozinho, né? Embora ele seja um homem com uma missão, e a missão dele era vir, né? Era se encarnar, morrer, ao terceiro dia ressuscitar, ascender, derramar sobre nós o Espírito Santo, gerar a igreja e ascender ao Pai, estar à direita do Pai, como ele está nesse exato momento, exercendo o seu sacerdócio, né? Intercedendo por nós, né? Advogando sobre as nossas causas, né? Jesus, ele não o fez sozinho. Isso que é interessante, né? Jesus, ele não o fez sozinho. Todo esse ministério, ele começa com uma escolha, né? E todo chamado... Ai. Perdão, irmãos. Eu falava, né, que agora Jesus, ele diferente dos filósofos gregos, ele soberanamente, ele convocava os seus seguidores. Então, ou seja, ele revolucionou, agora ele não esperava que as pessoas vinham até ele que ia até as pessoas, como no caso aqui que nós acabamos de ler. Bom, a chamada para o discipulado cristão, ela é mediante a uma conversão, né? Todo chamado para um discipulado cristão, ele começa com uma conversão. Lembra da pregação de João Batista? Arrependei-vos. E o arrependimento é a chave para o reino, né? O arrependimento, e Jesus deu continuidade, né? Arrependei-vos porque está próximo, é chegado a vós o reino dos céus. Então, todo discipulado começa com a conversão. Isso está em João 13, vou ler para os irmãos aqui, João 13, do 1 ao 10. João 13, do 1 ao 10, vou ler aqui rapidamente para os irmãos, depois os irmãos querendo pode tomar nota. João 13, de 1 até o 10, né? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar, né, deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Olha que coisa linda. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, Jesus, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou-se a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estavam cingidos. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais,
todo o corpo está limpo. Ora, vós estáis limpo, não todos. Então, ele estava falando acerca de Judas, né? Então, o que acontece? Até Judas fazia parte desse discipulado, só que Judas não era uma pessoa convertida, ele estava ali somente para o trair, né? Então, é Jesus quem nos chama, né? É Jesus quem nos chama. Então, eu falava do filósofo grego que os discipulados iam até ele, mas nesse caso aqui, é Jesus quem nos chama. E em João 15, me fez lembrar agora, em João 15, ele fala: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, irmão, dar fruto requer uma necessária regeneração em Deus, também chamado pela conversão. Então, nós fomos chamados a um discipulado. Antes do discipulado tem a conversão. Depois da nossa conversão, é necessário se faz para nós sermos iguais ao nosso Senhor, né? O discípulo nada mais ele não faz nada além do que ver o seu Senhor fazer, assim como o filho ao pai, né? O filho só faz aquilo que vê o pai, muitas das vezes, fazer. Então, o chamado para o discipulado não visa autoconhecimento, tá? É outro ponto. Ele não visa autoconhecimento. Você não foi chamado para ser um discípulo para você sobrepujar os demais. Então, não é autoconhecimento, mas sim, né, um autoexame espiritual pela ação do Espírito Santo. Que coisa linda, maravilhosa, é que nós somos transformados e reorientados, né, a viver as verdades de Deus, né, e assim fazer a sua vontade. Então, irmãos, discipulado, né? Então, o que é o discipulado? Eu acabei praticamente de dar toda a dica, né? Discipulado, primeiramente, ele é um processo, né, que começa com um chamado. Lembra disso? Que Pedro, João, André, né? Começa com um chamado. Agora, vamos definir o que é um chamado. O que é um chamado? Porque um chamado está dentro de um propósito. Então, vamos lá. O que é um chamado? O que você entende por um chamado, né? Eu tenho a minha definição de chamado, porque eu acho que chamado, ela é uma obra incrível para uma pessoa inadequada. Olha para você, olha para mim, tu é inadequado? Tu se acha alguém qualificado para fazer algo assim para Deus, né? Então, chamado é uma obra incrível, né? Grandiosamente incrível, nem sei se o termo é esse, dado a uma pessoa inadequada como nós, né? Para realizar algo impossível aos nossos olhos por tempo indeterminado, né? E o que é pior, sem os recursos suficientes. Então, chamado é isso, irmãos. O chamado e por que Deus chama? Quando Deus chama, Ele nos qualifica, Ele nos capacita, porque nós mesmos não temos a capacidade, nós mesmos não temos o autoentendimento para cumprir, para cumprir esse chamado, né? E a palavra chamado vem de chama. Se isso não arder como fogo, chama lembra fogo. Se isso não arder como fogo dentro assim de você, como algo que queime dentro assim de você, né? A gente precisa rever o nosso conceito. Se fomos ou não fomos chamados, ou se fomos motivados a fazer uma obra, ou se fomos se o nosso ministério foi motivado por outras coisas que não seja uma realidade clara do nosso chamado, né? Então, chamado vem da palavra chama, é um fogo queimando dentro assim de você, e o chamado ele vai consumir todas as ideias. Um chamado, esse fogo dentro de você vai consumir todas as ideias, né, que não provém da cruz.
Aleluia, né? Porque nós temos nós somos muitos perfeitos, entre aspas, né? Em nós mesmos, né? Nós temos muitos conceitos, nós temos muitos preconceitos. Então, irmãos, quando eu tenho a realidade do meu chamado, quando eu tenho a visão do meu chamado, né? Eu sei que essa visão, dentro dessa visão, dentro desse campo visionário, didático de Deus, ele me chama, uma pessoa incapaz e me capacita, uma pessoa que não tem qualificação nenhuma e me qualifica para cumprir um propósito que não é meu, mas é dele, né? Porque ele não chamou Pedro, né? Esses 4 iniciais aí, Pedro, João, Tiago, ele não chamou eles aleatoriamente, achou bonitinho, estava repetindo, não, ele chamou porque tem um propósito, né? E o que é um propósito, irmãos? O que você entende por propósito? Primeiro, na minha concepção, né, partindo do que eu acabei de falar agora, do entendimento que o chamado seja uma obra incrível para alguém inadequado, e eu estou dentro desse propósito, bom, propósito para mim, na minha concepção, só pode ser algo maior do que eu. É algo maior do que eu, maior do que a mim. E aponta para Deus, né, cuja finalidade é abençoar pessoas, entendeu? Agora talvez o sentido da morte do Senhor vai soar diferente assim para você, porque o Senhor, ele teve um chamado do Pai, né? Antes da fundação do mundo, Deus já se proveu de um cordeiro. E Jesus é o cordeiro que foi morto não na cruz, mas antes da fundação do mundo, porque Deus, na sua presciência, ele sabia que o homem pecaria ali no Éden, com toda aquela questão maravilhosa do Éden, né? O homem pecaria. Então, irmãos, Lúcifer, ele se elevou, ele caiu da onde? Do céu. Então não é o ambiente, mas sim a criatura. O problema está na criatura, porque se fosse o ambiente, Lúcifer ficaria lá até hoje, adorando, né, sendo o querubim, o protetor, aquele que prestava adoração, não é isso? E se fosse a questão do ambiente em si, Adão não pecaria no Éden, não é assim? Então a questão não é, ô Luiz Paulo, tudo bem, meu querido? Graça e paz, Deus te abençoe. Então a questão não é o ambiente. Por mais lindo, por mais maravilhoso, por mais iluminado, por mais que ele seja a questão não é o ambiente, a questão está em nós. É por isso que o Senhor nos pega, homens e mulheres, sem qualificação, sem nenhuma capacidade, irmãos, e nos qualifica. Ele nos chama através da conversão. E o que é conversão? Conversão é quando você tem uma mente, ela dá uma guinada, né? É quando você realmente se arrepende. A conversão vem pelo arrependimento, né? E a partir daí começa um discipulado, né? A partir daí. E Jesus, ele passa 3 anos e meio, irmãos, 3 anos e meio, a partir daquele momento do chamado desses 4 irmãos primeiros aí, Pedro, João, Tiago, né, André, e quando ele seleciona os 12, ele passa, irmãos, a trabalhar com os 12. Aonde você vê Jesus, você vê os discípulos. Então, o que é um discipulado? Discipulado, irmão, é você acompanhar o mestre, é você aprender com o mestre. Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala: sede meus imitadores, como eu, Paulo falando, sou de Cristo. Então, irmãos, tudo que o Senhor Jesus fez foi investir no seu discipulado, no seu discípulo, né? Ele investiu pesado, né? Tinha hora que o Senhor era, né? Ele pegava pesado, porque há um processo, e o discipulado, né? Todo discipulado, ele começa com um processo. Então existe um processo, e esse processo, irmão, interessante, que ele começa com a conversão, mas ele não termina. Porque quando
a tua missão, a minha missão, depois de ser discipulado, é fazer outros discípulos, né? Qual foi o grande problema de Moisés? Quem foi o grande discípulo bem de Moisés? Não foi Josué? Josué estava sempre ali, ó. Estava onde Moisés ia, estava lá. De longe, estava na tenda. Aonde Moisés, todas as ações de Moisés, Josué estavam presentes. Todas as ações, irmão, pode ver, todas as ações de Moisés, Josué estava presente nas murmurações do povo, nas vezes que Moisés, né, ele consultava ao Senhor, né? Sempre que Moisés ia para ter comunhão, Josué ficava à distância, que ele não podia se aproximar mais, mas em toda a situação. E qual foi quem substitui Moisés? Quem faz o povo herdar, entrar em Canaã? Justamente Josué. Sede forte e corajoso, porque tu farás esse povo entrar na terra de Canaã. Mas aonde que Josué falha? O Josué, ele falhou, irmão, justamente em não fazer discípulo como Moisés fez com ele. Daí que você vê, depois do livro de Josué, você vê o quê? Juízes, né? Que foram homens que Deus levantaram na sua época, né? Para julgar as causas. Por quê? Porque, na minha concepção, isso eu conjecturando, tá, irmãos? Josué não deu continuidade. Então, o que é um discipulado? Discipulado é algo contínuo, é algo que constantemente precisa ser, como missão da igreja, visto e revisto. É um ciclo, né? É um ciclo que se dá numa situação de uma esfera assim, né? É de direto, é algo constante. Então ele é um processo, sempre será um processo, tá? O discipulado é um processo que eu falei para tornar as criancinhas para formar, né, pessoas espirituais, homens crescidos, né? Então, nesse processo, ele é um processo para tomar, né? Para ensinar as criancinhas espirituais ao crescimento. Porque existe uma estatura, existe uma plenitude de Cristo que precisa ser alcançado. Paulo diz que o desejo do coração de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Então, o que ocorre? Nesse processo de discipulado, você e eu vamos deixando de ser criancinha. O que é ser criancinha? Que é ser, quem tem, o Luiz Paulo tem filho pequeno, né, Luiz Paulo? A Mayara tem filha pequena, né? A criancinha, ela necessita de certo alimento até certa idade. Chega um momento, irmãos, que ela precisa de um alimento mais sólido. Assim como Paulo tentou falar à igreja de Corinto, né? Como espirituais, mas não pôde, porque eles eram crentes carnais. Então, por que eles eram crentes carnais? Por falta de discipulado, né? Não por falha de Paulo, mas pela questão que não eu falei, Lúcifer, ele peca no céu, Adão peca no paraíso. A questão não é o ambiente, a questão é o que você carrega. Então, o que acontece? Esse discipulado, ele vai tornar-nos amadurecidos, crescidos espiritualmente em Cristo. Ele vai trazer o equilíbrio que todo crente precisa, entendeu? Então, discipulado também é um processo que gera educar, né? Tem uma palavra em Tito que é fantástica, né? Sobre a graça, que a graça ela nos educa. Olha essa coisa linda, Tito, né? Capítulo 3, ele fala que a graça nos educa, a graça ela nos regenera, né? Então, e isso, como eu falei, é um processo que demanda tempo, que demanda qualidade de tempo, que demanda qualidade, disposição, né? Hoje eu quero, mas não estou afim, não. O que demanda é contínuo, é um processo contínuo, irmão. É um processo contínuo. Você não vê Jesus sem os seus discípulos.
aonde você vê Jesus, você pode ler os 4 evangelhos, que tu vai ver Jesus ali direto com os seus discípulos. Eu tomei o exemplo de Moisés, né? E Moisés com Josué. Também eu tenho o exemplo de Elias com Eliseu, né? Elias, aonde Elias ia, Eliseu era o homem era o menino, era o profeta, era o aprendiz de profeta, né? E mais tarde a visão de Eliseu multiplica. Por quê? Porque ele expande a escola dos profetas, porque não tem que ficar só em você, não tem que ficar somente em mim, isso precisa se expandir, isso precisa ser como água que se renova, né? que vai achando o seu renovo, isso não pode assim parar. Então, quando Elias cumpre o seu ministério, pronto, tem um Eliseu já pronto para dar continuidade. Se você for ver, o que Eliseu pede? Eliseu pede uma porção dobrada do Espírito que está sobre Elias. Por quê? Porque Eliseu também, ele entende a grandiosidade do ministério de Elias. Ele entendia que somente um homem com uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus poderia cumprir o que Elias cumpriu. E nós todos sabemos, irmão, que em determinado momento da vida de Elias, ele pediu bem para si a morte. Então, para tu ver, irmãos, Elias, né? Então, não quero me deter aí, mas Eliseu foi alguém que dá continuidade. Eliseu foi alguém que alavanca, né? Que não fica só nele, ele expande a escola que Elias já tinha. Ele agora expande, porque agora está pequeno. Quanto mais profetas, né? Tiver, maior. Oxalá, que nem ele fala, tem uma passagem lá em Números que Josué, bem com ciúme, porque o Espírito bem do Senhor havia descido sobre a tenda e tinha, não sei se era Nadab, estava na tenda e estava profetizando. Ele falou assim, poxa, ele também está profetizando. E o que Moisés fala? Que oxalá quisera que todos fossem profetas. Não pode ficar só em você, não pode ficar só em mim. Se tu é bom de Bíblia, irmão, faça alguém melhor do que você. Se tu é um bom pregador, produza pregadores melhores do que você. Se você é um mestre na palavra, irmãos, faça discípulo melhor do que você, porque o papel principal, evidencial de todos os líderes é tornar líderes melhores do que ele. Não é isso, irmãos? Então, essa foi a revolução, e o próprio Jesus fala isso, mais ou menos isso, né? Que nós realizássemos uma obra maior do que a dele. Lógico que eles estavam falando com relação ao tempo, não é isso, irmãos? O tempo dele foi só 3 anos e meio, e nós teremos uma vida inteira aí para pregar, para, né? Enfim, dar continuidade ao ministério terreno assim do Senhor. O processo do discipulado também é um processo de entender, né, e manter uma comunhão com Cristo. Todo discípulo, ele mantém comunhão com o seu Senhor, né? Então, e também elevar a eficiência do serviço, aí que é a coisa mais rica, né? Elevar a consciência do serviço. Vou voltar lá em Josué. Josué foi um camarada excelente, meu irmão. Ele deu continuidade, ele agia como a cabeça, como Moisés agia, né? E foi um cara que deu continuidade com excelência. Só que ele não multiplicou nos outros, entendeu? Então, o processo do discipulado, né? Ele é importantíssimo, porque vai elevar a qualidade do nosso serviço. Nós vamos servir ao Senhor, né, com uma eficiência, com excelência, como tudo que Deus faz tem que ser bom. Deus não gosta de nada mais ou menos. Não existe meia boca, não existe. Ou você faz com excelência ou você não faz, né? Então, discipulado também tem origem na palavra latina discipulus. A palavra latina discipulatus,
né, que significa conjunto de alunos de uma escola. Lembra que eu falei dos profetas, né? Elias, Eliseu. Então, o aprendizado é o estado de quem é discípulo. Então, se você é um discípulo, você tem que entender que você está ali para aprender, né? Você está ali para aprender. Em poucas palavras, né? Significa aprender e chegar ao estado do mestre. Você precisa aprender. Paulo falou, o que viste em mim, não é isso? Isso transmitis a homens idôneos. Ele fala isso para Timóteo. Então você precisa aprender, né, para multiplicar esse aprendizado no outro, fazer mestre. O que falta na igreja hoje são mestres, o que falta na igreja hoje são pregadores, o que falta nas igrejas hoje são gestores, são aqueles que não faz nada sozinho, irmão, que o próprio Deus ele não faz nada sozinho, né? Ele se equivale de 12, né? E dentre esses 12 ele escolhe 3 que eram mais íntimos, dentro desses 3 ele escolhe um que era mais íntimo ainda. Então, irmãos, não é questão, é o que você carrega, não é a questão do ambiente, como eu falei. Então, o discipulado, ele põe a nossa fé em ação, aleluia, né? Aprender e ensinar a servir e obedecer a Jesus. Pronto, é isso aí, né? O que Jesus fazia com os seus discípulos? Ele ensinava aquilo que ele aprendeu com o Pai. Ele fala, nada eu faço de mim mesmo, tudo eu faço com o Pai. Ele vai multiplicar o pão. O que ele faz? Levanta aos céus, dá graça ao Pai. Pai, né? Ele vai ressuscitar Lázaro, ele faz a oração para o Pai. Tudo o Pai está com ele, né? E ele está mostrando isso didaticamente, ensinando, né? Como um professor, ensinando ao seu discípulo. Então, irmãos, discipulado é então a parte da missão, não é missão de sair, aquela missão que a gente vê por aí, não. É uma parte missionária da igreja, é o discipulado, né? É o discipulado. Tem pessoas que querem ir para a África, querem ir para não sei para onde, querem ir para todo lugar. Só não vai para o Oriente Médio, só não vai lá para a Rússia e nem lá para a Ucrânia, né? Não é isso? Então, irmão, mas irmãos, discipulado é a missão da igreja, que você pode começar dentro da sua própria casa. Você pode começar com o irmão, aquele irmão que chegou agora, que está chegando agora na sua igreja, na sua localidade. Na sua igreja não, que a igreja não é sua, né? Na igreja que você faz parte, que você congrega, no local de reunião que você congrega, porque a igreja somos nós, né? Nós que somos a habitação de Deus no Espírito. Então, pega aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, né? E introduz ele. Aquilo que você sabe, você multiplica nele, porque crente ele não divide, né? Ele multiplica, né? Eu acabei de falar aqui, a multiplicação dos pães, né? Jesus, ele multiplica. Então, tudo que vem às nossas mãos é para multiplicar. Se você tem o dom, se você herdou, lembra do talento? Cada um de nós nascemos com um talento, né? Pelo menos um talento nós temos. E o que Jesus ensina na questão bem dos talentos? Quem ganhou 5 talentos, quem ganhou 3, foi lá e multiplicou, gracejou, teve lucro, deu lucro para o seu Senhor. Mas e quem teve um? Não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, ele enterra na terra, né? E quando o Senhor vem, vai cobrar dele. Então todos nós ganhamos um talento, temos um talento, todos nós, irmãos, temos a capacidade, fomos capacitados, né? Não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos bonitinhos ou bonitinhas, mas porque o Senhor ele capacita. E os dons é para capacitar a igreja, os dons é para o funcionamento dos membros, né? Os dons é para que a igreja seja equipada, imunizada, é para que a igreja ela prossiga para atingir o alvo pela qual ela foi designada, ou seja, desde o derramamento do Espírito Santo, quando a igreja foi criada, né? gerada, né?
gerada até o arrebatamento, né? Ela tem que cumprir essa missão do discipulado, né? Ela tem que cumprir essa missão do discipulado. E quanto nós temos sido negligentes, eu falo isso por mim, tá? Como nós temos sido negligentes nessa parte, irmãos. Como que a igreja tem tropeçado nessa parte, né? Porque muitas vezes não dão tão importância a isso, né? Porque a gente tropeça nas pequenas coisas, as grandes a gente vê. Então a gente está focado no crescimento, focado na lotação do local. Eu quero barrotar esse local assim, de gente. Uma igreja tem que ter no mínimo aí 1000 lugares, porque a minha missão é ter 1000 pessoas. Agora eu te pergunto, qual a finalidade de você ter 1000 pessoas, né? Se você não pode cuidar de uma? Se você, como pai de família, a tua renda te permite você ter 2 filhos, porque se você tiver 5 filhos, vai comprometer a tua renda. Então, irmãos, não é questão de autoconhecimento, não é questão de superlotação, mas é questão de propósito, né? É uma questão de propósito. Então, não é questão de eu ter um local com 1000, com 2000 pessoas, se eu não sei cuidar. Ah, mas tem aí os pequenos grupos, tá? Existem os pequenos grupos, sim. E a função dos pequenos grupos é essa, né? Ou na teoria teria que ser essa, né? Mas a função dos pequenos grupos também esbarra na questão do ensino, né? Porque quem pode discipular? Quem pode discipular? Muitas pessoas também, elas se equivocam pensando que o discipulado é algo que o pastor da igreja, eu sou um pastor, né? Algo que é do pastor da igreja. Não, irmãos, não. O discipulado é uma ordem para toda a igreja, sem exceção, tá? O discipulado é uma ordem, é uma missão, né? Oi, Leleco, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, tá? É uma missão para toda a igreja, sem exceção, tá bom, irmãos? Até o pastor tem que fazer discipulado, né? O pastor que não discipula, né? Que cuida só dele, irmãos, tá por fora. Eu como pastor, eu tenho que ter um pastor que seja melhor do que eu. Isso, irmão, sem medo de envaidecer, sem medo de nada, sem medo de sombra. O problema é que muitos de nós temos medo de sombra, né? Se chega alguém um pouco mais qualificado, um pouco mais um pouco mais que busca mais, porque é na proporção que você busca, na proporção que você busca o conhecimento, né? E Tiago fala isso, quem quer conhecimento pede a Deus que ele dá liberamente. Então, o que acontece é que muitas das vezes a pessoa, o pastor da igreja sou eu, sim, claro, o pastor da igreja é você, mas, irmãos, isso não te furta o direito de você fazer com que o outro pastor seja tão bom quanto ou melhor do que você também, porque você morre e a igreja continua, né? Então, e só quem disse sem mim nada poder fazer chama-se Yeshua HaMashiach. Sem ele nada poder fazer, sem eu e sem você a obra continua, né? Então, por quê? Então, irmãos, vamos rever os nossos conceitos, vamos rever uns conceitos que a igreja está perdendo, que é do discipulado. Se você já tem um discipulado na tua igreja, ótimo, ó. Aplaudo, parabéns para você. Esmere-se, né, em fazê-lo com excelência. Esmere-se em descobrir os talentos, os novos pregadores. Esmere-se em fazer com que esses que estão sendo discipulados por vocês, né, ou por você, sejam melhores discipuladores do que você. Então, irmãos, não vamos ser negligentes nessa questão. Discipular é levar pessoas para Jesus, aleluia, levar pessoas para Jesus, ensinando-as, né, obedecer o quê? Obedecer os seus mandamentos, aleluia, os mandamentos do Senhor, né? Ele refrigera a nossa alma, aleluia, ele refrigera a nossa alma, irmãos, né? Então cada pessoa precisa saber,
né, sobre o caminho da salvação em Cristo. Cada pessoa, irmãos, cada pessoa, ele precisa saber o caminho da salvação em Cristo. Cada irmão que senta ao teu lado, que dá glória a Deus, que dá aleluia, que fala em línguas estranhas, que fala em mistério, que sacode, que pula, irmãos, ele precisa mais do que essas coisas, ele precisa entender qual é o caminho da salvação, qual é a mensagem da cruz, o que foi passado quando o Senhor disse: Pai, está tudo consumado, tetelestai, né? A ti eu entrego o meu espírito, né? Então, irmãos, todo cristão precisa entender, né? Porque quando você tem o entendimento, quando você é bem discipulado, quando você tem o conhecimento, né? Quando você, de fato e de verdade, é alguém que tem que busca esse conhecimento, né? A Bíblia fala, é Oséias que fala, conhecemos, né? E prossigamos em conhecer, né, o Senhor, né? Então, irmãos, cada pessoa precisa, de fato, de verdade, saber o caminho da cruz, o caminho da salvação de Cristo, né? E quando ela se converte, quando essa pessoa se converte, ela precisa aprender como viver para Jesus, né? Como viver para Jesus, porque quando você se converte, a gente não vive mais para nós, não é isso que Paulo fala? A vida que eu agora vivo, não vivo mais em mim, mas eu vivo naquele que me gerou, né? Então, irmãos, né? Então isso dá trabalho, né? E o discipulado, ele não acaba, né? Isso dá trabalho, não acaba na conversão ou no batismo, como muitos aí pensam, né? Porque interessante, né? Falar em batismo, eu vou abrir outro parênteses aqui, né? O próprio Jesus, ele entrou na condição que João Batista vinha pregando: arrependei-vos, né? Porque é chegado a ti a voz do reino dos céus, né? João Batista vinha pregando acerca do batismo, né? Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, que eu não sou nem capaz de desatar as sandálias dos pés. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é assim? Então, Jesus, cara, que demonstração de submissão é essa, né? Ele é Deus encarnado, ou você tem dúvida, né? Ele é Deus encarnado, mas ele se submeteu como exemplo daquele que ele via como uma liderança, porque João Batista era uma liderança. E olha o que Jesus fala acerca bem de João, que homem nascido de mulher não houve que nem João. Então, irmãos, e por isso que Jesus ele submete, lógico, a toda a justiça divina. Então, irmão, começa com a sua conversão. E muitos pensam que eu preparei o camarada, eu preparei o irmão, a minha esposa preparou a irmã e agora se batizou agora com ela. Não, irmão, não é assim, é acompanhar, é acompanhamento, né? É o acompanhamento até o arrebatamento do sistema da igreja, e ele vai fazer outros, né? E assim vai, tá? Então, dá trabalho, tá, irmãos? O trabalho não acaba aqui na conversão, pelo contrário, né? Pelo contrário, o discipulado ajuda a crescer espiritualmente. Todos nós, sem exceção, precisamos crescer e amadurecer com Cristo, tá? Nós precisamos crescer e amadurecer com Cristo. Paulo fala o quê? Quando eu era menino, eu me importava com as coisas de menino, né? Mas agora que sou homem, né? Então é a mesma coisa do alimento. Quando você é criancinha, você tomava aquela papinha, aquela sopinha, né? Aquele leite materno, né? E a proporção que tu vai crescendo, vai mudando a tua dieta, né? Então nós precisamos de fato e de verdade, irmãos, crescer. E o que dá crescimento é a palavra, né? A palavra é o genuíno leite, a verdadeira comida, né? Quando Jesus estava lá no deserto, o diabo falou: se tu não é filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Ele falou: diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, e a maneira que nós temos de crescermos, a maneira que nós temos de amadurecermos, buscar esse amadurecimento, esse crescimento espiritual, é comendo e bebendo a palavra de Deus, tá? Se converter é se tornar discípulo de Jesus. Então, conversão é isso. É quando você se torna discípulo. Agora eu sou um discípulo. Então, as coisas que eu fazia antes já não faço mais. Agora eu vou fazer aquilo que a Bíblia manda eu fazer. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que fazia errado não faça mais, né? Porque agora é um padrão, é outro, né? Nós não estamos debaixo do jugo do pecado mais, porque nós fomos justificados, né? Nós fomos redimidos na cruz do Calvário, fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Então, a nossa maneira, e eu amo o Evangelho, eu amo a carta de Paulo à igreja de Éfeso, né? Eu amo essa carta porque ela começa mostrando, né, a nossa posição em Cristo, né? Paulo começa Efésios lá em cima, ele começa lá em cima: bendito Deus e Pai, que vos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? E ele vem dizendo que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filho, né, para louvor da sua glória, o qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória que Deus determinou, né, abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Paulo começa lá em cima, né? Aí depois no capítulo 2 ele fala que nós fomos salvos pela graça. Aí sim, aí Paulo começa agora através da sua carta, ele começa a mostrar diretrizes, começa a mostrar, apontar norte, ser bússola para que eles agora passem a viver segundo esse conceito celestial e não terreno. Aí no capítulo 2 ele fala que vós sois salvos pela graça, é pela graça. Aí ele fala: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o que? O curso desse mundo. Ou seja, agora, depois da conversão, depois que Paulo mostra a posição do crente, que é nas regiões celestiais, onde somos abençoados com toda sorte de bênção. Não estou falando de bênção da casa própria, da bênção do carro, do carrão, bênção do casamento, dos sonhos, não. Estou falando das bênçãos espirituais em Cristo. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos resgatou. Estavam indo para o lago do fogo, para o meio do inferno, e ele nos amou, né? Éramos por natureza inimigo de Deus, temos paz com Deus, somos paz com Cristo. Estou falando dessas bênçãos nas regiões celestiais, né? As demais, elas nos acompanham. Então, e depois Paulo começa a mostrar, né, como nós éramos outrora, para que nós não pudéssemos retornar que nem os Gálatas, né? E então Paulo ele vai mostrando a nossa condição, ele vai escrevendo aos Efésios, né, dando diretrizes de como eles deveriam se comportar, uma vez que eles tomaram conhecimento de quem é Deus, de quem é Cristo e de quem é a igreja que Paulo está escrevendo, né? Ali tu pode ver que ele fala no capítulo 3 que todos nós agora somos iguais no corpo, não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais gentil, todos nós somos o corpo. Então ele está dizendo sobre a questão da igreja, e como igreja é um corpo coletivo, é um corpo coletivo, e como igreja, né, existe a questão do funcionar, existe a prática dos crentes no capítulo 4, no relacionamento de um para com os outros. Isso é um discipulado. Paulo é discipulando via carta, né? Via carta. Agora tem a prática
do relacionamento de uns para com os outros, que vai redundar no relacionamento com Deus. Não é isso? Não é isso, meus irmãos? No capítulo... Aí ele fala sobre a questão da vida anterior, né? No versículo 17 ele fala: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, né, de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza dos vossos corações. Ou seja, você agora tem uma nova vida reinando dentro de você, né? Agora você não é qualquer pessoa. Paulo, ele te mostrou o quê? As regiões celestiais. Ele começa lá em cima e depois ele vem te norteando os Efésios ali, né? Com relação às coisas práticas, como lidar com a questão do mal, a questão da vida familiar, a questão da relação com o Espírito Santo, que é muito negligenciada hoje em dia, né? Que ele fala: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas cheio do Espírito. Ele está dizendo que nós devemos ser lutados, cheios, embriagados, mas pelo Espírito, né? Depois ele fala da vida familiar, depois ele fala de tudo isso, aí depois ele vem e fala da questão da vida familiar, e fala da questão de marido, amar a mulher, bem da mulher ser submissa ao seu marido, dos filhos honrar os seus pais, né? E dos pais não provocar ira aos seus filhos. E no capítulo 6 ele pega essa analogia toda bonita, maravilhosa, e depois ele fala da armadura do crente. Entendeu, irmãos? Então tudo isso é uma forma que Paulo estava equipando, né? Estava equipando. Então no final você vê que tudo que ele falou redundou numa armadura. E para que serve uma armadura? A armadura, irmão, é para você se defender. A armadura é para você se defender, né? Dos dardos inflamados, bem do maligno, né? Das hortes celestial do mal. Ele fala assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, capítulo 6, versículo 13, né? Para que possais resistir no dia mal. Olha só, muitos crentes estão caindo em si mesmo porque têm cedido às tentações no dia mal, né? Por quê? Porque lhe falta essas armaduras que não aprendeu no seu discipulado, entendeu? Não aprendeu no discipulado. Então, porque eles foram mal discipulados, quando chega o dia mal, né? Eles simplesmente cedem às tentações. E ele fala que portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, resistência, né? Resistir no dia mau. Depois de tendes vencido tudo, permaneceis inabaláveis, né? Estais, pois, firmes, cingido, né, com a verdade, revestido com a couraça bem da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando, né, o teu escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dados que vêm de todas as pontas, né, do inferno contra a tua vida, todos os dados do maligno que vem com a intenção de derrubar. Você está equipado, né? E discipulado é isso, irmão, quando você se equipa com as verdades, né? Tomai também o capacete da salvação. Estou de chapéu, meu cabelo está caindo, ó. Eu estou de chapéu, entendeu? Isso aqui não protege de nada. Mas o capacete para quem está guerreando, irmãos, é proteção bem para a guerra, bem para a nossa cabeça, para o nosso crânio, a área letal onde Satanás mais atua. E eu vou abrir outro parênteses aí agora, né? Satanás, ele muda as suas estratégias. Hoje em dia, irmão, Satanás, ele atua na mente. Ele não vai pôr uma enfermidade no seu corpo, porque isso tudo Jesus pode curar, né? Mas ele agora está atuando na mente. Ele muda o modus operandi. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 12, né? Para nós transformarmos, não nos conformarmos com o mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Porque a nossa mente, irmão, é um celeiro fértil. Tudo que você joga, planta. Tudo que qualquer semente nasce.
Por isso que Paulo fala aqui da questão de tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por você apenas. Não, irmão, por todos os santos. Por isso que é coletivo, irmãos. Não basta só você estar em pé e do teu lado ter um aleijado. Não basta só você estar enxergando e do teu lado ter alguém que está cego. Não basta só você estar ouvindo e entendendo e do teu lado ter alguém que não está conseguindo entender nada. Lembra do eunuco, que ele vinha de um culto em Jerusalém? O eunuco de Candace, né, da rainha de Candace, ele vinha de um culto de Jerusalém, dentro da carruagem, sentada lendo o profeta Isaías, ali lendo. E Felipe estava onde? Lá em Jerusalém, estava lá, ali na esfera do milagre, na esfera onde tudo acontecia. Quando o Espírito Santo assopra no ouvido de Felipe, Felipe, segue, vai lá para o deserto de Candace, vai. Tem uma necessidade para você agora lá, Felipe. O que Felipe vai? Vai, ele emparelha, ele é levado pelo Espírito Santo. E quando ele é conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo faz você chegar justamente onde ele quer que você chegue. E quando ele chega lá, né, que ele vê o eunuco, né, certamente talvez tinha culto lá em Candace, mas ele estava vindo de Jerusalém, da adoração, e lendo, ele falou, e Felipe pergunta para ele, entendes o que lê? Ele, como que eu vou entender se ninguém me explica? E ele estava vindo de onde, irmãos? De um culto que com certeza não era um culto racional, que com certeza não era um culto voltado para um discipulado, porque como é que eu vou sair da escola com dúvida de alguma coisa? Como é que eu vou sair de uma explicadora, de um cursinho que eu estou fazendo com dúvida? Como é que eu vou sair de um culto sem entender o que era aquele culto, qual a finalidade daquele culto, o que foi ministrado naquele culto, por que aquele irmão pulava, aquele irmão... ele não entendia nada. Então o que o Espírito Santo falou para ele? Né? A narrativa fala que ele convida Felipe para a carruagem. Irmãos, tem muitos irmãos te convidando para tu subir para a carruagem dele. Tem muitos irmãos te convidando para você entrar na casa dele e ensinar. Porque, irmãos, na maioria das vezes, os cultos públicos, irmãos, era uma mera pregação, né? Não menosprezando, tá, irmãos? Em nome de Jesus, entenda dessa maneira. Mas no dia a dia, a pregação que foi dada ontem na tua igreja, eu pego o meu discípulo hoje, poxa, tu entendeu aquela palavra assim, poxa, irmão, foi assim, assado. É assim que a gente faz aqui em casa com a minha esposa, né? Quando a gente vem assistindo a igreja, irmão, tu entendeu o que eu preguei, tu entendeu o que o pastor pregou, tu entendeu o que foi falado? É assim, dessa maneira. Então, tem muita gente pedindo, suplicando, suba na minha carruagem e me ensina aqui. E quando Felipe começou a discorrer pela Bíblia, certamente Felipe chegou em Jesus, né? E aquela pergunta que o eunuco faz, tem água? O que me pede ser batizado? Não, para ser batizado tem que esperar, tem que fazer um curso de 6 meses, fazer um cursinho de 6 meses, tem que ter uma audiência com o pastor primeiro, tem que passar pela classe pastoral, pela classe de batismo. Irmão, se você entender a palavra, irmão, se ele entendeu, a Bíblia fala que Felipe falou nada disso. Tem que ter um curso de 6 meses, aí passar o curso de 6 meses. Não, irmãos, ele não esperou para demonstrar para a região dele toda que ele estava batizando 4.000 pessoas, não. Porque, irmãos, não é a quantidade que Deus quer, irmão, é a qualidade. Felipe lá no meio do deserto, irmãos, tu já viu? Até o deserto providenciou a água, porque no deserto não tem água. Porque até para isso, para a necessidade de Deus, Deus provém aquilo que você nem imagina. E ele falou, se tem água, quem me pede ser batizado? Parando a carruagem, Felipe foi, o batizou e o Espírito Santo conduziu a vida daquele eunuco e Felipe foi achado lá em Azoto. Irmãos, então, irmãos, vamos pregar o evangelho da simplicidade, né?
Vamos pregar o evangelho da simplicidade, vamos ser simples, né? Não vamos maratonar nada, a gente não está aqui para competir com ninguém, né? Irmãos, e se o camarada morre dentro de 6 meses, ele aceitou Jesus, mas se ele morre dentro de 6 meses, e aí, como é que faz? A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Crê e for batizado será salvo. Então, o batismo é a confirmação da minha conversão, né? Isso você aprende no discipulado, né? A questão da Santa Ceia, né? Da Santa Ceia, me perdoa. A questão da ceia, porque se ela fosse Santa Ceia, nem você nem eu participaria. É a questão da ceia. A ceia é um ato simbólico, comemorativo, até que o Senhor venha, em memória dele, até que ele venha, e de novo, quando ele vier, nós é que iremos cear com ele no reino dele. Então, irmão, se fosse algo santo, se fosse a questão estou botando aqui entre parênteses, né? É um ato comemorativo, como os judeus comemoravam a Páscoa, e a Páscoa não é a Santa Páscoa, a Páscoa é só a Páscoa. Entendeu, meus irmãos? Tudo isso é discipulado, irmãos. Tudo isso a gente precisa entender, né? Quando nós damos aleluia, lahau, quando nós falamos uma palavra que tem muitas pessoas que gostam de falar em línguas estranhas, gostam de falar nada contra, tá, irmãos? Nada contra. Mas Paulo fala, eu prefiro falar 3 palavras do meu entendimento do que falar 1000 palavras que não vai te edificar em nada. Porque quando eu falo em línguas, eu edifico a meu espírito, a mim mesmo. Porque só o Espírito sabe, né? É o Espírito que intercede com o gemido inexprimido. Mas quando eu falo uma palavra de conhecimento, eu edifico toda a igreja. Isso é discipulado, irmãos. Simples dessa maneira. Simples dessa maneira, sem maratonar nada, sem dificultar nada, né? E para finalizar, quem pode discipular? Todos nós, eu já antecipei nisso, né? Todos nós podemos discipular, qualquer crente que tenha conhecimento, né, bíblico, qualquer crente amadurecido em Cristo pode ser um discipulador, irmão, né? O objetivo do discipulado é formar novos discípulos, e essa é a ordem. Ide, portanto, essa é a ordem. E essa ordem foi dada para todos os seguidores de Cristo. Estão aonde? Estão na Umbanda? Estão no Candomblé? Estão na Aruanda? Não, estão dentro da igreja. Então essa ordem foi dada para todos os seguidores de Cristo. Então todos os seguidores de Cristo podem sim batizar, desde que tenham pleno conhecimento do que estão fazendo, desde que tenham sido discipulados, desde que houve a multiplicação desse conhecimento, do conhecimento de Deus, da obra de Jesus, né, da fé, né, o firme fundamento, da questão da igreja, os alicerces, o fundamento, os dons, tudo isso, irmãos. Isso tudo se aprende no discipulado, né? E foi dada para todos os seguidores, ou seja, cada crente pode aprender a ensinar. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Pelo menos comigo é assim, né? Cada um de nós temos do Senhor, cada um de nós temos do Senhor um dom, também eu já falei sobre isso, e devemos usá-los na mesma proporção que recebemos. Aleluia, irmãos. Discipular não é um trabalho pastoral apenas. Discipular é o trabalho de toda a igreja. Discipular é evangelizar, discipular é pregar, discipular é fazer estudos bíblicos para ensinar, né? Lembra dos 3 pilares? Ensinar, pregar e curar, né? É os 3 pilares onde Cristo fundamentou o seu ministério. Então, irmãos, e o melhor de tudo isso, né, é ensinar por exemplo, né? O melhor ensino é quando eu ensino com os meus exemplos, com as minhas atitudes, entendeu, irmãos? Porque um exemplo ele vale mais do que 1000 palavras, né? Vale mais do que as palavras. As ações, elas mostram como viver de maneira que agrade a Cristo, né?
como viver de uma maneira que agrade a Cristo. É que eu preciso entender no meu discipulado, eu preciso entender como eu agrado a Cristo. Não é só domingo, não é ontem, não é depois da manhã na célula, não é depois da manhã no culto, não, mas é no dia a dia, irmãos. Deus, ele quer ser agradado, não é só nos dias de culto, porque o culto não termina nunca, né? O culto que nós prestamos, ele é contínuo, né? O que termina é a reunião. E como você é depois que acaba a reunião, né? Então a gente precisa ter essa consciência de quem nós somos. Lembra que eu falei lá da questão, não é a questão do ambiente, porque Lúcifer caiu estando nos céus, adorando a Deus, né? Adão pecou no paraíso, lá no Éden. Então, irmãos, Judas traiu Jesus na comunhão, ali na mesa. Então não é o ambiente, é quem você é no seu dia a dia, tá, irmão? Então, quando eu obedeço a Deus em minha vida diária, eu compartilho isso, automaticamente estou ajudando a discipular outras pessoas, a formar, né? E discipulador, irmão, seja um discipulador, é um mentor espiritual, né? Assim como Jesus foi conosco, assim como Jesus ele foi com os seus discípulos, né? Jesus ele começa, eu falei isso, ele começa escolhendo 12 para serem seus discípulos. Ele trabalha 3 anos e meio, né? Dioturnamente, os acompanhando, levando-os em viagem. Ora, Jesus estava no lugar, agora vamos atravessar para a outra margem, agora vamos para Nazaré, vamos para Galiléia, vamos para Jerusalém, e os discípulos ali, né? É em tempestade, é em mar manso, com multidão, é sozinho, né? Até no momento da solidão de Jesus ali, né? Ele falou assim, fica aí os 3 enquanto eu vou orar, e quando ele volta, tá os 3 lá dormindo, não é isso? Né? Até Pedro que o falou, não, quando Jesus fala que era necessário ele ir para Jerusalém, sofrer escárnio dos fariseus, dos sacerdotes, ser morto. Pedro, não, isso de maneira nenhuma vai te suceder, de modo algum. Se for preciso, eu morro até em teu lugar. Que nada, Pedro, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. E está Pedro lá negando. E o único que perseverou até o final foi João, né? Que pôde ver sangue e água quando o soldado fura o seu lado direito. E João viu o sangue e a água jorrar do lado direito, assim, do Senhor. E João entendeu que o sangue era para a redenção e a água para a lavagem pela palavra. Então, irmãos, esses mesmos 12 que Jesus escolheu, trabalhou diuturnamente nele, seria os 12 apóstolos, né? Seria os apóstolos que iriam liderar a sua igreja depois do dia de Pentecostes. Aí é por isso que quando o Espírito Santo desce sobre eles, você não vê mais um Pedro aí negando, tu vê o Pedro com outra postura, tu vê João com outra postura, tu vê os irmãos com outra postura, a vida já não são mais deles. Se você for ver, o único que morreu de morte natural aí foi João, porque o resto tudo foi martirizado, irmãos. Paulo falou que a vida que eu vivo agora, eu considero bem como nada, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso é discipulado, aprender da pessoa de Cristo, saber quem é Cristo, saber que se você morrer, partir para o Senhor agora, tu vai estar no colo, nos braços dele, irmãos. Quando você acordar, tu vai estar lá do lado dele, irmãos, porque você precisa aprender isso, a viver, a ter de fato, de verdade, a viver a sua conversão, né? A entrar nesse processo de conversão, de salvação, desenvolver tua salvação, porque ela foi dada lá na cruz, mas nós precisamos desenvolver ela, irmãos, até aquele grande dia. Aleluia. Então esses 12, eles se transformam nos 12 apóstolos que iriam liderar a sua igreja. Eram pessoas, não eram ETs, eram pessoas comuns, normais, como você, como eu. Não eram super-homens, não. Pedro chegou ao ponto de falar assim, Senhor, eu não sou, quando foram martirizados, ele falou, olha, eu não sou digno de morrer da mesma forma como ele morreu. Pedro morreu numa cruz, então me inverte, né? Ele morreu com a cabeça bem para baixo, que ele não achava digno da morte do seu Senhor, irmãos.
Porque Pedro, ele aprendeu, por isso que eu li aquele versículo da lavagem dos pés. O que faço agora, compreendê-lo-ás depois. Tá, meus amados? Então, eram pessoas não ETs, pessoas normais, com emprego normais, pessoas com vida normais, né? Até o dia que Jesus entra. Quando Jesus entra na tua vida, você deixa de ser uma pessoa normal, né? Mas Deus tinha um plano especial para cada um deles, como tem como você e comigo. Deus, somos pessoas normais, mas Deus tem um plano especial para a sua vida, para a minha vida, né? E não parou neles. Aleluia, que não parou neles, chegou até nós, porque começa com 12, no dia de Pentecostes eram 120, né? Na primeira pregação de Pedro se transformou para 3.000, na segunda pregação mais 5.000, e depois foi uma multidão, irmãos, e esse evangelho foi se disseminando até chegar a você e até chegar a mim, e aqui eu termino, né? Jesus os ensinou como orar, obedecer a Deus, deu-lhes ensinamento acerca do reino dos céus, né? E o principal que eu acho, pilar do discipulado, é passar tempo, né? Primeiramente com Deus, né? Com Jesus, com seu Espírito, com pessoas, discipulando, ensinando, né? A palavra de Deus. Primeiro, Jesus disse que ele fala, vinde após mim, que eu vos farei pescadores. Mas lá em Mateus 28:19, ele fala, ide. Não tem como você ir sem antes você vir. Então, irmãos, que você seja encorajado, que você se sinta encorajado a discipular. Se você já é um discípulo, que você seja agora um discipulador, irmão. Que você multiplique todo o conhecimento, que você multiplique tudo aquilo que Deus te deu, que você faça pessoas melhores do que você em todas as áreas da sua vida, né? E que Deus te abençoe. Espero que possa ter sido um momento que tenha enriquecido em alguma coisa, né? Porque é o único que pode nos satisfazer por completo, chama-se Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, chama-se o Senhor, o grande eu sou que sou, né? Aquele que supre-nos em todas as coisas. Tá? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua família, com a sua casa, no meio dos seus negócios, que você tenha paz, essa paz que excede, irmãos, a todo entendimento humano, possa estar te proporcionando uma tarde e noite agradabilíssima na presença de Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Até quarta-feira com Eclesiologia, a doutrina da igreja, e você é o nosso convidado. E não esqueça, isso vai lá para o YouTube, acesse o nosso canal, conectando pessoas conectadas aos céus através da palavra, acesse lá, tem um monte de mensagem lá, irmãos, que com certeza vai te ajudar, vai enriquecer, vai contribuir em alguma coisa para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Shalom!